O contrato de sharecropping é o que nós conhecemos por contrato de parceria agrícola ou rural. Temos um proprietário de terra, temos um arrendatário que vai plantar ou produzir e o produto é aleatório. Pode ser um produto alto com probabilidade de PGE ou um produto baixo com probabilidade de 1 menos PGE. E essa distribuição depende do nível de esforço do arrendatário ou agente, que pode ser 0 ou 1. A gente vai supor que o agente é neutro ao risco e vamos supor que existem também condições de responsabilidade limitada. O produto é vendido ao preço de mercado, dado por um preço igual a 1, de modo que a quantidade Q representa ao mesmo tempo a receita. O problema do principal, então, é determinar o menu de contratos, um contrato que especifique um pagamento quando o produto for baixo e outro pagamento quando o produto for alto, de tal maneira que o lucro seja maximizado. O lucro é receita, porque a quantidade vai ser vendida ao preço de mercado igual a 1. Então, aqui nós temos a receita, menos o pagamento que o principal faz ao arrendatário ou agente. Para cada estado da natureza, produto alto, produto baixo, com probabilidades respectivas, π1 e 1 menos π1. O agente é neutro ao risco, então a gente sabe que pode supor uma utilidade instantânea do tipo de T igual a T. Logo, no canto de cá, nós temos a utilidade esperada do agente quando ele exerce esforço, e do lado de cá, a utilidade esperada quando ele não exerce esforço. Portanto, essa restrição é a restrição de incentivo. E a de baixo é a restrição de participação. A utilidade esperada do agente tem que ser maior ou igual a 0, que é o valor da opção externa. E aqui embaixo nós temos as restrições de responsabilidade limitada. Esse problema básico já foi estudado nas aulas anteriores e a gente sabe que a solução de second best é dada por isso aqui. Quando o produto é ruim, você paga a menor transferência possível nesse estado, que é 0, e quando o produto é bom, você paga psi sobre delta π. A gente estudou um problema igualzinho a esse quando a gente estudou problema do salário eficiência. Psi sobre delta π era justamente aquele bônus caracterizado como salário eficiência. Isso se nós resolvermos o problema do arrendamento de terra conforme o modelo principal agente com moral hazard, levando em conta os incentivos, participação e de modo eficiente, né? Ainda que seja second best. A gente vai comparar isso com o sharecropping. As utilidades indiretas do principal em second best e do agente em second best são então o seguinte: o principal ele tem o lucro esperado menos o pagamento esperado, que a gente sabe que é π1 psi sobre delta π. Porque na função lucro você separa a receita dos pagamentos esperados, e a gente sabe que na solução isso aqui é 0, e esse aqui, pagamento no estado bom, é psi sobre delta π, portanto, é π1 vezes psi sobre delta π. E a utilidade do agente é π0 psi sobre delta π. De fato, a utilidade esperada do agente é esta. A gente sabe que isso aqui é 0, isso aqui é psi sobre delta π. Portanto, a utilidade fica π1 vezes psi sobre delta π menos psi. A gente coloca psi em evidência e fatora π1 sobre delta π menos 1 vezes psi. Isso aqui é igual a π1 menos delta π, que é π1 menos π0, então fica menos π1 mais π0 sobre delta π, tudo vezes psi. A gente cancela π1 com π1 e fica com π0 psi delta π. Vamos chamar essas duas equações de quadradinho. Recorde que a restrição de incentivo ela também pode ser escrita assim, ó. A diferença dos pagamentos tem que ser maior ou igual a psi sobre delta π. Só que na solução do problema, a gente tem justamente a igualdade, porque o t barra em cima é psi sobre delta π e o t barra embaixo é 0. Então, a restrição de incentivo, second best, ela é binding. Já a restrição de participação não é binding, porque se a gente substituir a solução, a gente já viu, a gente sabe que isso aqui dá π0 sobre delta π vezes psi, e isso aqui é positivo. Portanto, a restrição de participação não é binding. A gente recebe uma renda que vem da restrição de responsabilidade limitada. A gente chamou isso de renda de responsabilidade limitada. A gente quer maximizar o lucro esperado do principal. Porém, a gente pode decompor a função objetiva em duas parcelas. A receita esperada menos o pagamento esperado.
Essa receita esperada é uma constante, porque a variável aleatória é um resultado da natureza, não depende do principal, ele não tem poder de escolha sobre isso. É como se fosse uma constante para ele. Então, como ele está maximizando uma constante menos uma função linear, a gente pode reescrever o problema do principal como o de minimizar o pagamento esperado, sujeito às mesmas restrições de incentivo, de participação e de responsabilidade limitada. Colocamos em vermelho os lugares onde fizemos as modificações. Isso é claramente uma programação linear, e a gente vai estudar o dual dessa programação linear. Cada restrição vai ter um respectivo multiplicador de Lagrange. O da restrição de incentivo vamos chamar de lambda, e da participação vamos chamar de mi. A gente não precisa se preocupar com multiplicadores de Lagrange das restrições de responsabilidade limitada, porque elas vão corresponder à condição de não negatividade da programação linear. Para fazer o dual, a gente vai colocar o problema na notação matricial. Esse é o problema primal na notação vetorial. De posse desse problema, a gente vai construir o dual. Esse é o problema dual na notação vetorial. O que a gente faz agora é abrir esses vetores para encontrar a expressão mais simples, né? Com as funções abertas. Então, o que é o dual? Ele é maximizar a constante psi vezes lambda mais psi vezes mi, ou seja, é psi vezes lambda mais mi. Sujeito à seguinte restrição. Primeira linha vezes a coluna, tem que ser menor ou igual a esse termo aqui. Então vai ser delta π vezes lambda mais π1 vezes mi, tem que ser menor ou igual a π1. Depois, a segunda linha vezes o vetor tem que ser menor ou igual a esse termo aqui. Então é menos delta π lambda mais 1 menos π1 mi, tem que ser menor ou igual a 1 menos π1. E temos as restrições de não negatividade. Esse é o problema dual aberto. Ele vai procurar uma solução gráfica. A primeira restrição dual, a gente pode reescrever assim. Afirmamos que ΔΠ sobre π1 é estritamente menor que 1. De fato, suponha que não. Se nós tivéssemos ΔΠ sobre π1 maior ou igual a 1, nós teríamos então ΔΠ maior ou igual a π1, porque π1 é positivo, passa multiplicando para cima, mantém a desigualdade porque ele é positivo. Só que ΔΠ é π1 menos π0. Você cancela o π1, e se isso fosse verdade, você teria π0 menor ou igual a 0, que é uma contradição. Logo, isso aqui tem que valer. O gráfico dessa primeira restrição é esse que está na tela. Quando o lambda é 0, o mi tem que ser igual a 1 na fronteira. E vai cruzar o eixo do lambda quando o mi é 0. Então, o lambda vai ser igual a 1 dividido por ΔΠ sobre π1, ou seja, π1 sobre ΔΠ. E como ΔΠ sobre π1 é menor que 1, o inverso, π1 sobre ΔΠ, tem que ser maior do que 1. Então, esse intercepto aqui tem que ser superior ao ponto 1. E aqui o intercepto no eixo vertical é 1. Como a gente quer o mi, que está no eixo vertical, menor ou igual a essa linha reta que está dada pelo lambda, essa restrição ela vai ser tudo que está daqui para baixo. Bem, agora vamos ver a segunda restrição dual, essa daqui. Se nós dividirmos por 1 menos π1 dos dois lados, a gente fica com menos ΔΠ, dividido por 1 menos π1, lambda, mais mi, menor ou igual a 1. Portanto, mi vai ser menor ou igual a 1 menos 1 mais ΔΠ sobre 1 menos π1 vezes lambda. Então, essa é a segunda restrição dual. Quando o lambda é 0, o mi tem que ser igual a 1. Quando o mi é 0, logo o lambda vai ser igual a menos 1 menos π1 sobre ΔΠ, que é justamente esse ponto que está aqui. Ó. Só o que se pode dizer é que a inclinação é positiva. A gente não pode dizer nada sobre ser maior do que 1 ou menor que 1 ou estar entre 0 e 1. De fato, vamos supor que nós afirmássemos que 1 menos π1 sobre ΔΠ fosse menor que 1. O que isso está dizendo? Está dizendo isso aqui, ó. 1 mais π0 menor do que 2π1. Existem valores para π0 e π1 no intervalo de 0 a 1 que são compatíveis com essa desigualdade. Por exemplo, o π1 pode ser igual a 0,7
porque 2 vezes ele fica 1,4. E o π0, ele pode ser 0,3. E 1 mais π0 vai ser 1,3. 1,3 é menor do que 1,4. Nada impede. Então, você não pode afirmar que necessariamente vai ser menor que 1. De forma semelhante, a gente não pode dizer que necessariamente vai ser maior do que 1. Porque, nesse caso, nós teríamos 1 menos π1 maior do que Δπ, que é π1 menos π0. Portanto, 1 mais π0 maior do que 2π1. É a desigualdade contrária. Não tem como você afirmar que necessariamente é maior do que 1, menor do que 1. Só que você pode dizer que tem inclinação positiva. Como a gente quer a desigualdade do tipo menor ou igual, a segunda restrição dual vai ser conjunto dado por tudo isso que está abaixo. Só que a gente tem que pegar a interseção das duas. E, ao mesmo tempo, a gente tem a restrição de não negatividade. Quando a gente pega apenas a interseção, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Só que nós temos também as restrições de não negatividade de lambda e de mi. Então, lambda e mi são maiores ou iguais a zero. Então, esse é o conjunto factível dual. Qual é a função objetivo dual? É psi vezes lambda mais mi. O psi é positivo, então você só maximiza lambda mais mi. Quando você faz as curvas de nível da função objetiva, você faz lambda mais mi igual a uma constante. Portanto, mi é igual a uma constante menos lambda. Isso dá uma linha reta com inclinação igual a menos 1. Só que a inclinação desta reta que está aqui, ela é em módulo menor do que 1, que a altura é menor do que a base que está aqui. Portanto, as curvas de nível da função objetivo têm que ser linhas mais inclinadas do que essa linha vermelha. Tem que ser coisas assim, ó. Quando você está maximizando, esse ponto aqui não vai ser solução. Então, você está maximizando, tem que vir mais para frente. Evidentemente, você vai parar aqui, ó. Solução dual, então, vai ser lambda estrela, vai ser π1 sobre Δπ. E o mi estrela vai ser zero. Esse resultado é compatível com o que nós já sabíamos, portanto, e que a restrição de incentivo é binding e a de participação é inócua, é inativa. Muitos contratos de arrendamento usam o critério da repartição linear do produto, chamado Linear Sharing Rule, isto é, o sharecropping, ou contrato de parceria. Repartição linear porque ele diz assim, olha, você vai ficar com 50% da safra e os outros 50% são meus. Se o agente exerce esforço alto, o produto esperado é π1 vezes Q barra em cima, mais 1 menos π1 vezes Q barra embaixo. Uma fração alfa do produto, que aqui no caso vai ser também a receita, porque a gente está supondo que o preço de venda desse produto é igual a 1, fica com a gente. E o principal fica com a fração 1 menos alfa dessa receita. Se o agente exerce esforço baixo, ele vai ficar com uma receita que vai ser alfa vezes π0, que é barra em cima, mais 1 menos π0, que é barra embaixo. A condição de compatibilidade de incentivo, nesse caso do sharecropping, ela diz o seguinte, olha, você vai exercer esforço alto, então você vai ter uma receita esperada, que é isso aqui, ó, que eu vou colocar, inclusive, com o preço multiplicando para depois simplificar. Você tem a desutilidade do esforço. Isso tem que ser maior ou igual ao benefício que você tem sem exercer esforço. Então, a restrição de incentivo, ela vai ser escrita de forma diferente, ela vai ser isso aqui, ó. A gente pode até simplificar um pouco mais. A restrição de participação, ela é isso aqui, ó. Esse é o problema do contrato de sharecropping. A maximização é uma variável alfa, que está entre 0 e 1, obviamente. Pode reescrever a restrição de incentivo assim. Analogamente, a gente pode reescrever a restrição de participação. Feitas essas considerações, o problema pode ser reescrito assim. O que a gente pode fazer agora? Em primeiro lugar, a gente pode comparar esses dois números no lado direito. Quando você considera o produto esperado sob esforço, trivialmente ele vai ser maior do que ele mesmo subtraído do produto esperado sem esforço. Só que quando você faz isso, no lado direito, você vai ter Δπ vezes ΔQ. Portanto, a receita esperada sob esforço é estritamente maior do que Δπ sobre ΔQ. Se esse denominador aqui embaixo é maior, é porque esse número aqui, ó, é menor do que está em cima. Ou seja, já que você quer maximizar 1 menos alfa vezes essa constante, você quer pegar o menos alfa o mais alto possível.
Para isso, você tem que reduzir o alfa ao menor valor possível. Só que o alfa ele tem que ser simultaneamente maior ou igual a este valor grande e a este valor um pouquinho menor. Para que as duas desigualdades sejam simultaneamente satisfeitas, tem que pegar o alfa igual a isso aqui. Então, qual é o menor alfa que o principal está querendo? Que é a menor fração que ele quer passar para o arrendatário. É exatamente psi sobre delta pi e delta q. A solução do sharecropping é você fazer alfa igual a psi sobre delta pi vezes delta q. Então, veja bem, você tem a ação de induzir o esforço alto. O benefício incremental da decisão do principal, induzir o esforço alto, é isso aqui. Você tem que escolher uma fração alfa, de tal maneira que isso iguale a desutilidade do esforço. A gente acabou de ver que a restrição de incentivo é binding e a de participação não é binding. A indução do esforço vale a pena se o benefício incremental proveniente da indução do esforço alto para o principal for maior do que o custo incremental da indução do esforço alto para o agente. Portanto, psi dividido por delta pi, delta q, que é alfa, está entre 0 e 1. A utilidade esperada do principal, vamos simbolizar isso pela esperança de V alfa, substituindo o alfa, temos 1 menos psi sobre delta pi vezes delta q, vezes a receita esperada. Isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. Deixar expresso dessa maneira será conveniente para as comparações que a gente quer fazer. A utilidade esperada do agente vai ser a parcela que cabe a ele, é a alfa estrela vezes a receita esperada, menos a desutilidade do esforço. Substituindo o valor de alfa estrela nessa expressão, a gente vai ter... Então, a gente pode reescrever isso aqui assim. Em suma, o que nós temos são as seguintes expressões, e que a gente vai designar por triângulo. Então, com sharecropping, nós temos essas utilidades indiretas. Agora a gente tem na tela as utilidades indiretas, que nós calculamos inicialmente com o problema principal da gente, com moral hazard, levando em conta os incentivos da forma correta, e as utilidades indiretas do agente do principal no modelo de sharecropping. A gente pegar aqui a utilidade esperada do principal, second best, menos a utilidade esperada do principal no sharecropping, a gente vai fazer esse primeiro termo menos esse outro que está aqui. Percebam que este termo que aparece aqui, que é o produto esperado, ele aparece aqui também. Quando você faz esse primeiro menos esse outro, você vai ficar com... Então, a gente vai fatorar psi sobre delta pi e vai ficar com... Tirando o mínimo dentro do parênteses, você pode cortar π1, que é barra em cima, vai ficar com uma média ponderada com pesos 1 menos π1, π1, de Q barra embaixo com Q barra embaixo. Isso dá Q barra embaixo. Então, isso aqui fica Q barra embaixo sobre delta Q vezes psi sobre delta pi. E isso aqui é positivo. Portanto, second best, o principal tem um payoff máximo maior do que no sharecropping. Calculando a diferença entre a utilidade second best e do sharecropping para o agente, temos essa expressão, a gente fatora psi sobre delta pi, π0 mais delta pi dá π1. Vou repetir o resto, isso vai ser igual. Se eu puser em evidência também no denominador delta q, tirando o mínimo, a gente pode cortar isso aqui com isso aqui, e aqui a gente tem o negativo de uma média ponderada com pesos π1 e 1 menos π1, de Q barra embaixo, Q barra embaixo. E isso aqui vai dar menos psi sobre delta pi, delta q, vezes Q barra embaixo. Em suma, a regra de repartição linear prejudica o principal e beneficia o agente. A perda do principal é igual ao ganho do agente. Portanto, o excedente social nos dois casos é o mesmo, apenas muda a repartição do excedente, a distribuição. Se o principal quiser extrair renda do agente, é melhor usar o primeiro desenho, que é o daquele problema principal agente com moral hazard tradicional que a gente viu, em vez dele utilizar o linear sharing rule. Se ele for usar o sharecropping, o principal pode incluir no contrato uma taxa fixa, que é uma taxa beta igual à utilidade esperada do agente em sharecropping, deixando o agente zerado. E com isso a gente termina a aplicação da teoria ao modelo de sharecropping.